Meu marido está planejando fingir que perdeu a memória para me deixar sem enfrentar nenhuma consequência. Espero que isso soe tão absurdo para vocês quanto soou para mim. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Não consigo acreditar que ele pensa que sou estúpida. Ele criou um plano digno de desenho animado para se livrar do casamento sem consequências. Certamente vocês estão se perguntando que tipo de casamento tóxico temos para que meu marido esteja disposto a fazer tudo isso, só para ir embora. A verdade é que nosso casamento era bom, deixando isso de lado. Eu era muito feliz. O problema está nele ou na atração dele por outra pessoa. Deixe-me explicar um pouco mais sobre minha vida. Estou casada com meu estúpido marido Jeff há quase 5 anos. Durante esses 5 anos, tentei ser a melhor esposa e o amei incondicionalmente. Mas acho que meu amor não foi o suficiente. Ou que eu, como pessoa, não fui suficiente. Talvez ele simplesmente tenha se cansado de mim, porque, caso contrário, não há razão para ele fazer tudo isso. Não consigo explicar o quanto me enfurece pensar em tudo o que fiz por ele e o que ele está planejando me fazer. Se alguém me tivesse perguntado como eu me sentia em relação a ele há pouco mais de uma semana, eu teria dito que queria passar o resto da minha vida com ele. Agora, estou tentando decidir como fazer com que ele sofra um grande golpe. Quando decidi me casar com Jeff, muitas pessoas me disseram para não fazê-lo, porque ele não era uma pessoa muito bem-sucedida. Diziam que eu poderia encontrar alguém melhor, mas eu não queria alguém melhor ou mais bem-sucedido. Eu queria passar o resto da minha vida com ele. Eu o amava de verdade e mostrei isso todos os dias, fazendo qualquer coisa por ele. Sim, ele cresceu como pessoa, mudou muito. É mais bem-sucedido do que antes de nos casarmos e agora ganha muito mais dinheiro que eu. Talvez isso tenha subido a cabeça dele. Talvez, eu não sei. Ele ache que deveria estar com alguém muito mais jovem. Se tudo isso não estivesse acontecendo comigo, jamais teria acreditado que Jeff fosse capaz de fazer algo assim. Ele costumava ser um marido doce e carinhoso que me fazia sentir todos os dias que eu havia tomado a decisão certa ao me casar com ele. Tudo isso começou há alguns meses, quando pela primeira vez na minha vida desconfiei de Jeff. Acordei no meio da noite, o que foi muito estranho, porque eu durmo profundamente e nunca acordo até de manhã. Jeff não estava na cama, então pensei que talvez estivesse no banheiro, mas depois de 1 minuto percebi que nenhuma luz estava acesa. Também ouvi uma voz distante, como se alguém estivesse falando ao telefone. Levantei da cama para ver o que estava acontecendo e encontrei meu marido deitado no sofá, falando com alguém. Não conseguia ouvir bem a conversa, mas tinha certeza de que ele estava falando com uma mulher, pelo tom da voz. Mas assim que o chamei, ele desligou a chamada. Perguntei o que ele estava fazendo e ele me disse que alguém do trabalho o havia chamado por uma emergência. Achei suspeito, porque raramente o chamam depois do jantar. E muito menos a essa hora, por outro lado, falando ao telefone deitado no sofá como um adolescente. Mas Jeff me explicou que estava tudo sob controle. Eu deixei passar, mas já estava começando a suspeitar que algo estava errado. De qualquer forma, ele tentou parecer bem convincente. Estávamos juntos há muito tempo, então, é claro, ele sabia exatamente o que dizer para me manipular. Até falei sobre isso com minha melhor amiga, Yasmin, e ela me disse para esquecer que Jeff não era o tipo de homem que faria algo assim. Eu concordei com ela e deixei passar, mas minha intuição me dizia que algo estava errado. Mesmo que eu tivesse ouvido ela, já era tarde, porque a mentira já estava em andamento. Há algumas semanas, menti para Jeff. Foi uma mentira necessária. Agora que sei a verdade, me parece engraçado e hipócrita. Jeff sempre foi muito ciumento, excessivamente ciumento, tanto que raramente me deixava viajar com minhas amigas. Eu saía com elas, sim, mas ele ficava bravo quando eu ia embora por vários dias. Há algumas semanas, minhas amigas, incluindo Yasmin, começaram a planejar uma viagem de 1 semana para um lugar que eu queria muito visitar. Eu tinha o dinheiro e tudo pronto, mas sabia que, conhecendo Jeff, nunca conseguiria convencê-lo. Mas eu queria muito ir. Então simplesmente decidi mentir para ele. Bem, essa mentira acabou sendo a razão pela qual descobri a verdade. Não é a vida, tanto deprimente quanto irônica ao mesmo tempo. Disse a Jeff que tinha uma viagem de trabalho para ir por quase 1 semana.
Jeff aceitou a mentira sem problema. Eu não costumo mentir sobre coisas assim, só quando é necessário, e quando faço, sempre tento compensar de alguma maneira. Então, há 2 semanas, quando estava indo embora, já estava pensando no que faria para compensar essa mentira. Depois fui viajar com minha amiga para uma viagem de 1 semana, mas infelizmente ela foi encurtada. Aproximadamente 4 dias. Depois, uma das nossas amigas teve uma emergência e a maioria de nós decidiu voltar. Como quase todas iam voltar, Yasmin e eu pensamos: ok, vamos para casa também. Não estava divertido se não estivessem todas lá. Quando voltávamos, eu estava prestes a ligar para avisar meu marido, mas Yasmin me disse para não fazer isso. Ela pediu para que passássemos um dia juntas, já que raramente tínhamos essa oportunidade, e como ainda estávamos de férias, aceitei. Bem, naquela noite fiquei na casa de Yasmin e decidimos sair para jantar em um restaurante muito legal, bem longe de onde moramos. É um restaurante onde todo mundo da nossa cidade vai porque fica afastado, mas não tanto. Obviamente eu não queria encontrar meu marido lá, mas assim que chegamos, imediatamente vi ele jantando com uma mulher jovem e muito atraente. Pedi para Yasmin verificar se ela estava vendo a mesma coisa que eu, e ela confirmou que, de fato, estavam tendo um jantar romântico e muito feliz. Então, tirei algumas fotos e liguei para o meu marido. Jeff atendeu a chamada bem na frente dela. Ele disse que estava em casa e que tinha pedido comida chinesa. Perguntei se eu poderia fazer uma videolamada, e ele disse que não era necessário, e que queria que eu aproveitasse meu tempo. Eu disse que voltaria para casa no dia seguinte, e ele respondeu que não podia esperar para me ver, porque estava muito sozinho. Fez tudo isso sem se abalar, o que me fez pensar em quantas vezes ele já havia feito o mesmo. Não só a mulher com quem ele estava sabia que ele era casado, como isso parecia uma rotina para eles. Quando voltamos para a casa de Yasmin, eu bebi. Muito. Yasmin também não conseguiu dizer nada. E no dia seguinte, bem, já sabia o que fazer. Ela me perguntou, e eu disse que não deixaria ele sair com a dele tão facilmente. Também pediu as fotos que tirei, e disse que tentaria descobrir quem era a garota. Eu dei as fotos e fui embora. Assim que cheguei em casa, Jeff agiu como sempre, amoroso e carinhoso. Quase não podia acreditar que há apenas 12 horas ele tinha me traído. Era incrível o quão tranquilo ele estava, esse homem. Tentei perguntar o que ele tinha feito na noite anterior, só para ver como ele reagiria. Mas ele ficou completamente sereno. Então passei os dias seguintes tentando descobrir o que realmente estava acontecendo. Acontece que Jeff está tão certo de que eu nunca duvidaria dele, que nem se dá ao trabalho de esconder as coisas. Quando revisei suas mensagens, vi que ele tinha uma garota salva como assistente 2 e falava abertamente sobre o quanto gostava dela. Ele nem sequer apagou as mensagens. Então, obviamente, peguei tudo como evidência. Até encontrei algumas fotos. Eles estão saindo há mais de 7 meses. E de acordo com as mensagens, ambos estão profundamente apaixonados. Meu coração se quebrou ao ver. Meu marido falava de mim como se eu fosse uma máquina usada da qual ele já estava cansado. Ele me chamava por um apelido carinhoso, mas graças a Yasmin, descobri que o verdadeiro nome dela é Scarlett. Então, nos últimos meses, Jeff teve um caso com ela. Ele não vê a hora de me deixar, e provavelmente você deve estar se perguntando, por que ele ainda não se foi? Bem, temos um contrato que o impede de simplesmente sair. Se ele quiser se divorciar, tudo é dividido em 50-50. Mas se ambos concordarmos com a separação, cada um fica com o que é legalmente seu, o que significa que eu não receberia nada dele. E não há cláusula por infidelidade aqui, nem mesmo o Estado considera isso. Então, obviamente, ele quer um divórcio de mútuo acordo, mas sabe que eu nunca aceitaria, simplesmente porque o que ele quer é estar com outra pessoa. Então, ele passou meses criando o plano perfeito, e pelo título da minha postagem, você sabe qual é o plano. Em algumas semanas, ele planeja fingir que perdeu a memória. Ele acha que, fazendo isso, conseguirá me fazer aceitar o divórcio. É deprimente e engraçado ao mesmo tempo. Felizmente, agora eu sei tudo e ele não sabe de nada, o que me dá uma vantagem clara. Antes de contar como Jeff finalmente colocou seu plano em prática, deixe-me esclarecer algo. Muitas pessoas dizem que eu mereço que Jeff tenha me traído porque menti sobre minha viagem com as amigas. E quando voltei, quero ser clara aqui.
Antes dessa viagem, já suspeitava que ele me estava traindo. Não ia perder um passeio com as minhas amigas por causa de um traidor manipulador só porque não tinha provas. Acho que não precisava de mais. Provas do que Jeff, no meio da noite, falando com alguém de maneira bem casual, deitado no sofá. Isso não é muito profissional, né? Só faltava ele ter um daqueles telefones com fio e enrolar o cabo nos dedos enquanto dizia: "Não, corta, você..." Enfim, passaram-se algumas semanas desde que escrevi aqui e meu marido fez exatamente o que estava planejando. Sinceramente, não esperava que ele realmente fosse fazer isso. Na última vez, falei sobre como ele queria me deixar sem me dar nada do que é dele. Honestamente, acho que já disse isso antes. Não queria o dinheiro dele, mas também não queria deixá-lo ir tão facilmente. Por isso escrevi aqui e muitos de vocês me deram ótimos conselhos. Obrigada. Uma parte de mim queria simplesmente deixar tudo para trás e seguir em frente. Sempre fui uma mulher independente e ganho o suficiente para viver bem. A única coisa que realmente sentiria falta, além do meu casamento, seria minha casa. A casa em que vivemos pertence aos pais de Jeff. Nós deveríamos morar aqui temporariamente, mas gostamos tanto que nunca saímos. Depois da minha postagem, eu tirei uma semana para decidir o que faria. Decidi deixar Jeff seguir com o plano dele. Sim, em vez de acreditar que eu seria burra o suficiente para cair na armadilha dele, se ele fosse honesto e me dissesse que queria ir embora, eu o teria deixado. Mas se ele realmente seguisse com esse plano ridículo, eu faria com que ele se arrependesse de brincar comigo. Essa foi a minha decisão, embora me doesse muito perceber que eu nunca fui importante para ele. Não queria me vingar de Jeff, só não queria passar mais nem um segundo com ele. Mas depois pensei, ele não tinha o direito de fazer tudo isso e simplesmente sair como se nada tivesse acontecido. Então, esperei ele colocar o plano em ação. Eu já conhecia todos os detalhes. Yasmin e eu nos encontramos e discutimos o que eu deveria fazer. Eu sabia exatamente qual médico ele iria usar. Yasmin até foi atrás de informações sobre o doutor. Agora, tudo o que eu tinha que fazer era esperar. Essa semana, eu tive uma viagem de trabalho, então me ausentei por alguns dias. Não conversamos durante esse tempo porque as coisas entre nós não estavam bem, principalmente por conta da infidelidade, algo que provavelmente ele voltou a fazer. Fiz enquanto não estava, mas dessa vez, quando voltei, o encontrei na cama, se recuperando de uma queda forte junto a um dos amigos dele, que me contou toda a história. Aparentemente, Jeff tinha caído e batido forte na cabeça, ficou alguns dias no hospital, mas ninguém quis me avisar para que eu não me preocupasse. Assim que Jeff me viu, fingiu que não me reconhecia. Agora, tenho que admitir que fiquei impressionada com a atuação dele. Eu continuava dizendo que era sua esposa e ele insistia que não estava casado. Se eu não soubesse o que estava acontecendo, a atuação dele provavelmente teria me convencido. O amigo dele me deu mais detalhes sobre o que havia acontecido. Disse que, devido ao dano em uma parte específica do cérebro, Jeff havia perdido uma quantidade considerável de memória, embora ainda tivesse muitas outras. Os profissionais não estavam certos sobre quais memórias iriam voltar ou se alguma delas voltaria. Ele me disse que isso poderia levar dias, meses, anos ou até, talvez nunca. Queria que eu aceitasse o fato de que Jeff poderia simplesmente não lembrar, mas também me disse que poderíamos criar novas memórias juntos. Jeff se desculpou por não conseguir se lembrar de mim. Não posso negar que a atuação foi convincente. Mas tudo isso de ninguém ter me avisado que meu marido estava no hospital soa conveniente para ele. Mas se ele perdeu a memória, talvez não se lembre do nosso acordo, então não haveria problema em eu me afastar do casamento. Atualização 2. Eu vim contar que as coisas com o divórcio de Jeff estão indo bastante bem. Vejam, depois da última atualização, me reuni com Yasmin e decidimos o que eu deveria fazer. O mais lógico era coletar provas primeiro, então começamos com isso. Desde o falso acidente, Jeff tem dormido no quarto de hóspedes, se recusando a dormir perto de mim, dizendo que acha estranho, pois não me conhece. Para ele, eu ainda sou uma estranha, mesmo que estivéssemos casados antes. Eu entendi e dei o espaço que ele pediu, mas o que ele não sabe é que eu tenho um gravador de áudio nesse quarto, registrando todas as conversas que ele tem com sua querida amante.
Ele está tão feliz que tudo está funcionando e continua dizendo a ela que só precisa de mais algumas semanas e depois disso será livre. Bem, ele está certo ao supor que será livre, mas não tem ideia do tipo de liberdade que ele vai ter. Além disso, já tinha uma tonelada de provas contra o amigo de Jeff. Então decidi falar com ele. Tenho conversas entre ele e meu marido e não acho que ele queira ser associado a uma tentativa de fraude. Então, Yasmin e eu fomos visitar o amigo dele e pedi que ele dissesse a verdade. Ele continuou fingindo que não sabia de nada, mas quando mostrei as provas e o ameacei com a prisão, ele começou a falar. Me contou tudo o que aconteceu e eu gravei. Depois que ele me deu as provas, eu o deixei ir. Bom, disse a ele que não. Causaria problemas, mas isso não é verdade. Planejo usar a gravação como prova quando chegar o momento. Não me sinto mal por isso. O que ele fez foi muito pior. Muito mais grave do que o que estou fazendo. Depois de fazer tudo isso, pensei que deveria me concentrar em Jeff. Devido à condição dele, meu chefe me disse que eu poderia tirar mais alguns dias de folga. Até uma semana se precisasse. A maioria dos dias, eu podia trabalhar de casa. Graças a isso, estive perto de Jeff o tempo todo e ele não conseguiu ver Scarlett. Bem, ele a viu uma vez, mas isso foi porque eu o deixei para conseguir mais provas. Mas isso não é tudo o que eu fiz. Pensei que, já que estou passando por essa tortura para expô-lo, também deveria fazer a vida de Jeff miserável. Então, todos os dias, fiz ele fazer ou comer algo que ele odiava. Ele acredita que estou fazendo isso para ajudá-lo a recuperar a memória e lembrar de nós, mas ele odeia, mas se recusa a admitir. Isso faz tudo ainda mais engraçado, ver aquelas verdurinhas que Jeff tanto odeia, mas que são boas para a memória. Há alguns dias, para ajudá-lo a se lembrar, fiz Jeff acordar cedo de manhã e sair para correr. Jeff realmente odeia correr, mas se forçou a fazer isso. Ele parecia miserável e eu aproveitei muito. Também fiz ele comer peixe que ele detesta, mas ele provou e disse: talvez meus gostos tenham mudado, mas talvez, combinado com os vegetais, saiba melhor. Tenho certeza de que ele realmente odiava viver comigo, mas não podia admitir isso, mas nem tinha acabado ainda. Ontem, finalmente chegou o momento que eu estava esperando. Durante o jantar, eu disse que tinha algo especial para ele. Falei que tinha pedido algumas coisas especiais que ele adorava antes de perder a memória. Jeff me contou quais eram as coisas que ele mais odiava comer na vida, então encontrei a segunda e a terceira da lista dele de piores pesadelos culinários. Não consegui achar o primeiro item. Então eu disse que tinha comprado algumas delícias que ele adorava antes de perder a memória e que talvez isso o ajudaria a lembrar do nosso amor. Ele estava pronto para experimentar, até ver o frango enlatado e os testículos de boi. Ele quase parou de respirar e me perguntou: que diabos é isso? Eu disse que ele adorava e que deveria provar um pedaço de cada um. Ele pensou por um momento e depois disse: ah, tudo bem. Ele estava tremendo enquanto tentava comer. Abriu a lata de frango, que estava horrível, e quase chorou ao morder o testículo. Assim que o fez, começou a tossir e vomitou. Eu disse: desculpa. E ele respondeu: não sei porquê, mas eu odeio isso. Eu estou me divertindo tanto com a falsa perda de memória dele que não sei se dou o próximo passo ou continuo aproveitando esse momento. Mas sei que mais cedo ou mais tarde é hora de acabar com isso. Atualização 3. Já se passaram exatamente 2 semanas e eu aceitei o divórcio. Quero dizer, aceitei o divórcio na frente de Jeff, mas ele não tem ideia do que eu planejei para ele. Na frente dele, eu tentei desesperadamente fazer com que ele se lembrasse de coisas, mas obviamente ele não recuperou a memória. Acho que ele realmente se divertiu me vendo me esforçar tanto para recuperá-lo, porque toda vez que eu fazia algo por ele, parecia feliz. Mas tem sido muito difícil fingir que queria que ele ficasse na minha vida. Sendo completamente honesta, eu não vi a hora de mandá-lo embora da minha vida para sempre, mas queria fazer isso à minha maneira. Bom, Jeff foi começando a me dizer aos poucos que não estava gostando de estar comigo e sugeria sutilmente que talvez devêssemos nos separar. Cada vez que ele dizia algo assim, eu fingia não ouvir, porque queria que ele falasse isso diretamente para minha cara.
Eu fingi que estava fazendo todo o possível para fazê-lo me amar como eu o amava, mas ele simplesmente não conseguia lembrar de nada, nem sentir nada. Continuava dizendo que já não sentia amor por mim. Ele até disse aos pais dele que não. Estava gostando de viver comigo e que preferia viver sozinho do que comigo. Sim, os pais dele também estão ajudando, eu sei, porque ele fala com eles normalmente em algumas das suas ligações, assim como com alguns amigos. Além disso, ele me prometeu que eu não deveria contar a ninguém sobre a perda de memória dele, porque queria esperar se recuperar antes de ver rostos desconhecidos. Bom, meus sogros me ligaram e disseram que ele também estava falando com eles. Eles sabem o quanto me importo com Jeff. Só me sugeriram que nós conversássemos. Eu disse que pensaria sobre isso e, há 2 dias, Jeff me disse que tinha algo importante para discutir. Ele me disse que doía vê-lo se esforçando tanto para me fazer sentir algo e que ele não podia me dar nada em troca. Eu disse a ele que não estava forçando nada e que, se ele não sentia nada, não era culpa dele. Ele me disse que não podia continuar me partindo o coração e que achava que havia uma maneira melhor de lidar com tudo isso. Ele disse que, por mais que tentasse, não conseguia me ver como sua esposa e que não queria viver comigo naquele momento. Comecei a soluçar só para que ele pensasse que eu realmente estava machucada. Ele disse que achava que essa era a melhor opção para nós, dadas as circunstâncias, e que não podia me manter presa em uma relação sem amor. Terminar seria melhor para os dois. Ele pediu o divórcio e eu disse que precisava de tempo para pensar. Ele aceitou, encantado. Hoje, eu disse a ele que, se quisesse se divorciar, não o impediria. Ele me lembrou que essa era a melhor opção para nós dois e eu disse: "Sabe, talvez você tenha razão." Mas ele não sabe que vou dar o divórcio nos meus termos e não nos dele. Atualização. 4. Já se passaram alguns meses e eu preciso contar a vocês o que aconteceu durante o divórcio. Primeiro de tudo, sim, o divórcio aconteceu. E peço desculpas por ter demorado tanto para escrever uma atualização, mas não é como se o divórcio tivesse durado uma semana. Mas vamos continuar de onde parei. Apenas alguns dias depois da minha última atualização, Jeff entrou com o pedido de divórcio. E no começo, eu concordei em tornar isso um divórcio amigável. Mas depois, dei um giro na história. Eu disse ao juiz que Jeff tinha mentido e me enganado. Jeff ficou chocado. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele disse que eu tinha enlouquecido por causa da depressão de ver nosso casamento acabar, e então eu disse que tinha todas as provas para provar o que eu estava dizendo. Quando mostrei todas as provas que eu tinha coletado ao longo do tempo, desde gravações de voz até capturas de tela das fotos e até a confissão de seu amigo, não havia muito o que dizer. Jeff parecia um cadáver sem alma. Estava horrorizado e nem conseguiu falar por vários minutos devido à quantidade esmagadora de provas. Eu fiquei com 65% de tudo, que é mais do que estipulava o nosso acordo inicial. Jeff não estava nada feliz com isso. Ele me encontrou lá fora e me perguntou como eu soubera de tudo aquilo e por que eu tinha tantas provas. Eu disse que, aparentemente, eu era mais inteligente do que ele pensava. Ele me perguntou por que, se eu sabia de tudo, eu fiz ele passar por isso, em vez de apenas deixá-lo ir. Eu disse que não queria que fosse tão fácil para ele me deixar como se eu fosse um cachorro abandonado. Ele me disse que nunca teve a intenção de partir meu coração. Eu respondi: "Isso é exatamente o que você fez." Então ele me implorou para não fazer isso. Eu disse: "Isso já está bem cozido, como os testículos de boi." A careta dele foi a mesma de quando ele comeu, como se quisesse vomitar. Pensar que ele comeu isso só para que eu engolisse o plano dele, mas o único que acabou engolindo foi ele. Antes de falar sobre as consequências, acredite, não foi só o juiz que multou Jeff com $15.000 extras por engano, mas o amigo mentiroso dele também recebeu uma multa de $7.000 como cúmplice. Parte das consequências também foi a divisão de 65% e 35%, em vez de 50% e 50%. Mas além disso, eu também avisei o Departamento de Recursos Humanos da empresa dele sobre o que ele estava tentando fazer. Ele usou todas as suas férias pendentes, mais alguns dias extras, para executar seu plano e para comer testículos de boi. Mas se um empregado tirar dias extras para um engano, não custa nada não mantê-lo na empresa, certo?
Bem, a empresa leu isso e deu-lhe o adeus. Como disse, eu não acho que ele vá sentir falta de nada do que perdeu, nem se lembrava de que ainda tinha aquelas coisas. Eu não consigo parar de rir pensando que ele tentou tudo isso e deu muito errado. Atualização 5. Sei que na minha história muitas pessoas perdem a memória, porque agora é Scarlett quem perdeu a memória. Ela esqueceu que, uma vez que o divórcio estivesse finalizado, eles poderiam ser felizes para sempre. Mas ela acabou, esquecendo Jeff nos braços de outro homem assim que o divórcio foi registrado. O que será que ele disse a ela? Eu posso explicar, tenho amnésia? Só sei disso porque esse homem é amigo de uma das minhas amigas. E como é um homem solteiro, pode ficar com quem quiser. Mas se falarmos de outros esquecimentos, temos que mencionar os pais de Jeff, porque eles também se esqueceram de que o filho deles morava na casa deles e encontraram alguém novo que pague o aluguel. Jeff e eu pagávamos um valor simbólico porque ficamos lá por mais tempo do que o planejado. Mas agora, sem trabalho, Jeff não pode mais arcar com isso. A casa está em um bairro bonito, então o aluguel é bem caro. Mesmo com os nossos salários combinados e o desconto substancial, ainda assim era uma quantia considerável. Bom, eu não estou tendo problemas de memória. Vejo que isso pode ser muito problemático. Jeff teve um por algumas semanas e olha tudo o que ele perdeu.